Coronel Sardilli, ex-comandante da Rota, conversando conosco ao vivo aqui na Rede Brasil de televisão. Coronel, essas duas operações, né? A Operação Impacto e a Operação Escudo, o que é uma ou o que é outra? A Operação Escudo, ela engloba não só as forças especiais aqui de São Paulo, mas também os BAEPs lá da região. Então, existe uma concentração intensa de todo o efetivo policial numa determinada área geográfica. Foi essa que prendeu essas... É essa que perdurou por 40 dias e que vem sendo questionada. Aí, a próxima fase é a Operação Impacto, onde os BAEPs saem da operação e passam a atuar naquelas cidades da região da Baixada Santista como um todo. Então, diminui um pouco o número do efetivo. Coronel, vamos voltar a discutir as câmeras individuais. O senhor não acha que uma câmera individual usada pelo policial, não é? ela seria um argumento a mais para defender a corporação? Por exemplo, a câmera está mostrando o trabalho que faz o policial. E aí é uma defesa, principalmente para essas críticas pesadas que estão surgindo, estão pipocando na imprensa, incluindo ações de tortura, enfim. Claro, eu entendo assim que... O senhor é a favor ou contra a câmera? Eu sou a favor das câmeras desde que houvesse no Brasil uma reforma da legislação penal, onde o agente público que cuida da segurança pública tivesse uma proteção diferenciada pela lei. Então, o que acontece? Hoje a gente coloca a câmera no peito do policial, ele vai atender a ocorrência. Ele é agredido pelo marginal e eventualmente, ele tem que atuar. Como a gente falava aqui no intervalo, o policial militar de rota é como se fosse um médico intensivista. O número de fatos que podem acontecer com ele, fatos graves, como confronto com bandidos, ele é muito maior do que um dermatologista. Então, se eu perguntar para um intensivista quantos pacientes ele perdeu, e ele me fala 10, eu vou entender que é algo normal. Se eu perguntar para um dermatologista quantos pacientes ele perdeu, e se ele falar 10, não vai ser normal. Então, essa análise, ela é, dentro da corporação, feita de uma forma diferenciada. Quando a gente gera essas imagens e a forma que elas vão ser utilizadas, porque, infelizmente, ainda não existe nenhuma legislação que crie um ambiente necessário para a divulgação dessas imagens. Se ela ficasse estanque na corporação, nas corporações que fariam a apuração, eu concordaria 100% com a utilização. Quem defende o uso da câmera é de que ela pode proteger o próprio policial. Não tenha dúvida que ela vai proteger. Porém, a nossa legislação é um equipamento de primeiro mundo e a nossa legislação é de país subsaariano. Então, fica num conflito danado. O policial militar, ele usa a câmera, ele atua contra um marginal. A análise daquela imagem, eu não sei como vai ser feita. Vai ser feito por uma outra pessoa. Não sei como vai ser feito. Então, é nesse sentido que existe uma resistência. O senhor tem uma experiência bastante efetiva atuando pela rota, não é? O senhor considera que a utilização de câmeras pela rota seria praticável? Dentro desse contexto, não, ela é praticável, mas a gente precisa ter uma mudança na legislação aonde aquele marginal, aquela pessoa, aquele cidadão que vá confrontar o agente público tem uma sanção diferenciada. Porque senão a gente fica num grande desequilíbrio. Num desequilíbrio onde alguém topa tudo, está disposto a tudo, e o outro lado, alguém que tem obrigação profissional e legal de cumprir a lei ipsis literis e ainda filma tudo o que vai acontecer. Então, aquele lado, ele pode tudo, e esse lado, ele vai estar estritamente dentro da legalidade. Esse ambiente... Existe uma certa desconfiança, justamente pelo que pode mostrar uma câmera e a análise dessa imagem, ela pode ser distorcida.
Comandante, coronel, o que é exatamente a rota? Eu sei que as rondas ostensivas Tobias de Aguiar foram criadas nos anos 70 ainda. Exatamente. Eu tenho a impressão que quem era o governador de São Paulo, Paulo Egídio Martins, talvez? Isso. Paulo Egídio Martins. E depois foi um dos argumentos muito usados. Eu me lembro disso pelo então candidato Paulo Maluf, que fazia de sua propaganda, olha, bandido... a rota na rua. A rota na rua era o slogan dele. E bandido bom é bandido morto. A rota na rua é uma solução para o combate à criminalidade? Não é a rota na rua, é a polícia na rua. A polícia na rua, com efetividade, fazendo análise de inteligência corretamente, isso inibe muito a criminalidade. A inteligência atua não só nas viaturas operacionais. Mas a rota não age não usa muito essa inteligência. Claro que usa, informação. claro que usa. Hoje, a alocação do efetivo da rota não é feito a esmo. A gente imagina a rota como um esquadrão de É uma tropa especial de porrada, que não possui uma área territorial definida de patrulhamento ela e policiamento. Atua lá ela atua exatamente nas áreas onde existe maior nível de conflito. É o que eu falei do médico da UTI. Ela está atuando no Guarujá, não? Está atuando no Guarujá, mas ela não atua só no Guarujá. A rota ela possui 4 companhias operacionais e uma companhia pode estar no Guarujá, uma companhia pode estar em Guarulhos, uma companhia pode estar em Presidente Prudente, uma companhia pode estar na Zona Leste de São Paulo. Ela vai atuar em cima dos dados levantados de aumento de incidência criminal. Então, eu tenho um bairro, Santana, por exemplo, que houve um disparate no roubo de veículo. A rota vai ser deslocada para atuar especificamente naquela área, sempre utilizando inteligência, vinculado à geolocalização das ocorrências. Eu sei que rua que acontece, que hora que acontece, e a rota vai atuar nesse sentido. A gente pode imaginar, uma viatura na rua está fazendo, alguém resolveu pôr a viatura lá. Não, existe uma inteligência, uma ciência policial por trás que define a aplicação correta dos recursos. Senão ia ser uma bagunça. Então, hoje a gente tem ferramentas, o Copom Online, o Infocrim, são ferramentas que permitem a adoção de um princípio inteligente de alocação de efetivo e meios. Como é feita a preparação de um policial da rota? O senhor entrou na rota ainda como capitão, ou antes até como tenente? Eu fui como capitão. Como capitão na como rota. Capitão. E chegou a comandar a rota. A comandar a rota. Enfim, o que se exige de um componente da rota? Olha, na verdade, o policial ele não entra na rota diretamente. Ele entra, faz um curso de soldado, depois ele vai para um batalhão de área. Nesse batalhão de área, ele vai ser percebido pelo destaque, pela vocação, pelo interesse à profissão. E dali, às vezes, ele vai para uma força tática, para um BAEP, e, na sequência, ele pode ser convidado a vir trabalhar na rota. Então, a rota ela vai afunilando aqueles bons policiais. A polícia é repleta de bons policiais, repleta. Só que alguns têm esse dom mais aguerrido. São 80 mil componentes. 80 mil, e na rota são 800. Então, é 1%. Praticamente do efetivo da Polícia Militar é da rota. Só que, assim, esse 1%, ele realmente é dedicado, ele tem um treinamento diferenciado, ele tem um armamento e viaturas diferenciadas. Isso dá, juntamente ao treinamento, uma capacidade de resposta muito grande. Então, ela é um batalhão como outros da polícia, porém com um treinamento e equipamento um pouco diferenciado. O senhor acha que esse acontecimento da sexta-feira mexeu com o psique Não tem como não mexer. Militar? Não tem como não mexer. E é o que a gente falou. A polícia ela tem uma corregedoria extremamente firme. É muito firme. Talvez eu não conheço. Eu tenho 35 anos de polícia, fiquei mais 5 anos praticamente na Assembleia Legislativa. Eu não conheço nenhum órgão dentro do Estado de São Paulo que tenha a firmeza e o rigor da corregedoria da Polícia Militar. Ela é um órgão que o policial militar sabe o peso da mão. O que é exatamente essa corregedoria? É o órgão de fiscalização interna. Então, ela mostra realmente os defeitos, os erros? Mostra lá, ela corta na carne. Corta na carne. Não, a corregedoria é o braço do comandante-geral que cuida de toda a parte disciplinar da Polícia Militar.
E ela é invariavelmente inflexível nos erros. Existe um órgão dentro da Corregedoria que é de apoio ao policial militar, importantíssimo. Por exemplo, esse caso desse sargento. Tenho certeza que hoje já tem integrantes da Corregedoria tentando identificar quem foi o autor desse assassinato. E vai prender o cara. É aí que entra o trabalho de inteligência. De inteligência, de levantamento, de trabalho de campo mesmo. O que existe por trás dessa violência na Baixada Santista, especificamente na região do Tráfico de drogas. Tudo gira em torno do tráfico de drogas. Que permeia todas as camadas da sociedade. Quando a gente ouve, não, liberação de droga, o pessoal não tem ideia do prejuízo que isso é para a sociedade. Porque tudo gira, é a arma, é a prostituição, é jogo, é roubo, porque o cara tem que pagar a droga, ele topa qualquer coisa para pagar, ele é obrigado a pagar, senão ele morre. Porque a lei do crime é essa. O pequeno traficante, existe uma diferença básica entre o pequeno traficante e os mandões do tráfico, não é? Pegar os mandões é que é o problema. Sim, e aí entra a inteligência policial. É o que eu falei, não é só a viatura no campo, é identificar a conta bancária do grande traficante, bloquear, Ministério Público atuando em conjunto com o GAECO. E esses órgãos fazem a diferença na segurança pública de São Paulo. Esses realmente fazem a diferença. O senhor acha que o governo paulista está agindo certo na área de segurança? Tenho certeza. Eu acho que a segurança pública nunca esteve tão motivada, nunca esteve tão preparada e com o ímpeto de fazer cada vez melhor para São Paulo. Tem certas coisas que realmente não compete muito à Polícia Militar. Eu tenho um exemplo aqui em São Paulo que é realmente complicado, que é a questão da Cracolândia, não é? Quer dizer, a Polícia Militar pouco pode fazer porque é uma decisão política, não é? Mas o senhor enxerga uma saída? Porque o senhor falou enxergo. em droga, tráfico de drogas... Eu enxergo, mas é uma saída que não se soluciona com uma instituição ou duas instituições. Essa é uma decisão da nossa sociedade. A Cracolândia existe porque a sociedade quer que ela exista. E a sociedade, eu digo, representada por diversos órgãos. Então, quando você fala de uma internação obrigatória, como é que uma pessoa, naquela condição de vida, o Estado olhe para ela e fala, aquilo está normal? E se a polícia vai, pega, leva essa pessoa para algum lugar, ela já está cometendo um abuso. A internação compulsória seria uma saída, na sua visão? Eu entendo que seja a única saída. Mas isso tem que ser um combinado com todo mundo. É uma questão política. Para o bem comum. E social. Social, política. Jurídica também. Jurídica. Né? Econômica, porque essas áreas, elas são afetadas economicamente. Aonde a Cracolândia chega, as Cracolândias, porque hoje a gente não tem uma única Cracolândia, tudo vai para o buraco. O senhor acha perigoso isso aí atingir as grandes cidades do interior também? Eu tenho certeza, já tem. Campinas, já tem. Ribeirão Preto, já tem. Rio Preto. Algumas cidades do interior de São Paulo já têm as suas Cracolândias. Como cortar o problema pela raiz, coronel, na sua visão? Unidade de decisão pensando no bem da sociedade. A gente tem que ir, essas pessoas, infelizmente, são doentes e o Estado se abstém de atendê-las por conta da pressão desses mesmos órgãos que hoje falam que a Operação Escudo é algo exagerado, é massacre, e ninguém vem com uma solução no prato. A gente entende que o combate ao tráfico de drogas é a questão primordial. Da questão de segurança. Coronel Alberto Sardilli conversando conosco aqui no nosso Brasil News. Muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço. Viu? Nós agradecemos imensamente a sua disposição de vir aqui conversar com esse assunto palpitante. Muito obrigado, coronel. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. E você que ficou com a gente até agora, muito obrigado pela sua atenção. Amanhã voltamos com mais uma edição do Brasil News. Até lá.